Amém, igreja? Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Todos que estão aqui conosco, todos que estão online. Aleluia. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Filipenses no capítulo 1, capítulo 1. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Filipenses capítulo 1. Farei a leitura apenas do versículo 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela contém todos os ensinamentos, todos os princípios, para aquelas pessoas que desejam viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas têm procurado a felicidade. Onde é que está a felicidade? Felicidade no casamento. Casamento, não existe coisa melhor do que casar, viu, irmão? Glória a Deus. Esse ano, completando 46 anos de casamento. Aleluia. E pena que ela não pôde vir hoje, né? Mas por certo ela está nos ouvindo e orando pela gente, né? Então, casar é muito bom, mas não traz a felicidade que muitas vezes a pessoa espera. Todos nós temos um vazio existencial. E esse vazio existencial é justamente, ele só pode ser preenchido, ele só é verdadeiramente preenchido através de Cristo. Ele é que preenche. Então nós aprendemos que a nossa vida, ela precisa ser vivida na presença do Senhor. Mas nós estamos no Deus que é trino e uno. O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. O Deus que já nos conhecia muito antes de tudo ser criado. O Deus que criou cada pessoa de uma forma muito especial. Cada um de nós somos uma obra-prima do Deus eterno. Amém? Então, Deus, Ele é o Criador absoluto. E a Bíblia nos ensina que para ter a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, somente Cristo pode nos dar. Por que que as pessoas lá fora, elas não conseguem entender isso? Porque elas querem ter um discernimento mental, intelectual, daquilo que é espiritual. Irmãos, nós vivemos numa guerra, numa batalha. E a arma mais importante que nós temos é a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Não são armas convencionais, mas armas que surtem efeitos, digamos, no reino espiritual. Então o apóstolo Paulo, aqui ele está nos mostrando, ele está nos ensinando, através da sua vida, uma vez que ele está escrevendo essa carta, ele está escrevendo e sob inspiração divina, ele não fala de si, mas ele fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Então, irmãos, o apóstolo, ele mostra, que há uma dependência a Cristo. É uma dependência que ele tinha em Cristo, e ele estava determinado, ele determinou na sua mente e no seu coração, a viver para fazer a vontade do Senhor. E ele disse algo extraordinário. Eu não tenho coragem de dizer o que ele disse.
Vou apenas dizer o que ele falou. Aquele homem tinha uma comunhão tão maravilhosa com o Senhor, que ele disse assim: vocês podem olhar para mim, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que comunhão ele tinha com o Senhor. Agora veja a situação. Ele estava preso em Roma. Aquelas prisões subterrâneas, frio terrível, escuridão. Ele estava ali e mesmo preso, impossibilitado de sair e pregar o evangelho, ele estava numa cela e estava algemado a um soldado. E a mudança a cada turno que mudava, o soldado vinha, ficava outro. Aí ele fez o seguinte: ele começou a pregar o evangelho para a guarda pretoriana. E aí ele foi falar de Jesus. Aí ele pregava. E os caras não conseguiam entender como é que esse homem está aqui preso. Tudo indica que ele vai ser executado. Ele sabe disso. E ele tem essa paz tremenda. E ele fala desse Jesus maravilhoso que ressuscitou ao terceiro dia, mas que está deixando ele preso aqui. As pessoas não entendiam isso. Mas ali havia um propósito. Deus queria alcançar aquelas vidas. Deus precisava alcançar aquela vida. Então, o apóstolo mantinha o seu coração e a sua mente focados na propagação do evangelho de Cristo. Então, nós podemos dizer que em todo o tempo, mesmo ali naquela prisão horrível, Paulo estava determinado a viver cada minuto da sua vida sob a perspectiva da eternidade. Aleluia. Viver sobre a perspectiva da eternidade, viver sobre a perspectiva da eternidade, significa estar com o olhar fixo em Cristo. A sua mente e o seu coração guardando as promessas do Senhor. Por que está com a mente em Cristo? Por que está olhando para a frente, para o alto? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós estamos vendo ali o perfeito. O primeiro Adão foi alma vivente, mas Cristo, o último Adão, espírito vivificante. Jesus em tudo foi tentado. Jesus foi tentado como homem nenhum, em todos os tempos. Jamais foi ou jamais será. E ele permaneceu fiel, em fidelidade ao Pai, por amor a mim, a você, a toda a humanidade. Quando ele estava sendo crucificado, não estava sobre ele somente os nossos pecados e iniquidades, mas ele tinha, vamos usar uma linguagem humana, ele tinha em sua mente o plano de vida, de cada pessoa, mesmo para a nossa vida, que há mais de 2000 anos viemos nascer. Ele nos conhece muito bem. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Ele já sabe o que a gente vai pensar e o que a gente vai falar antes que a gente pense ou antes que a gente fale. Por quê? Porque Ele está na eternidade. Ele não tem início, Ele não tem fim. Então, irmãos, por que é que nós não temos receio do ano de 2022? Porque sabemos que amanhã o Senhor já está esperando por nós. Ele está nos esperando depois de amanhã, no próximo mês de 2023 e assim por diante, se a trombeta não tocar ou se Ele não nos chamar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Apesar do desconforto, apesar do frio terrível, o apóstolo transbordava da alegria que vem da fé, na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, ele estava o quê? Ele estava transbordando do Senhor. Ele estava cheio de Deus. Era a presença do Senhor. É claro, é evidente que ele não estava gostando de estar preso, mas ali na prisão, o Senhor estava agindo na sua vida.
Sabe o que é que Deus faz hoje? Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as adversidades, Ele está conosco. Ele prometeu isso, quando Ele estava voltando para o Pai, Ele disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que coisa tremenda. A graça de Deus, nós recebemos o que não merecemos, e na misericórdia de Deus, não recebemos o que merecemos. A graça de Deus é maior do que a vida, mas a graça de Deus não pode nos impedir que venham as aflições. A graça de Deus não pode impedir que venham as provações. A graça de Deus não pode impedir que muitas vezes enfrentemos adversidades terríveis que não gostaríamos de enfrentar. Mas observem, em toda e qualquer situação, a graça de Deus está nos assistindo, aleluia. Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Alguém já disse que a fé cristã vai além da razão, mas não contra a razão. Como acabei de dizer, a frase não é minha. A fé cristã vai além da razão, mas não contra a razão. Sabe, irmãos, no exercício do ministério, o apóstolo Paulo enfrentou lutas, perseguições, prisões, naufrágios, passou fome, passou frio, foi acusado injustamente, foi açoitado em praça pública, mas em tudo ele permaneceu fiel ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo não era diferente de mim ou de você, tão humano quanto nós. O homem que perseguiu aos cristãos, o homem que tinha ordem, era como se fosse, era uma autoridade, como se fosse um promotor. Ele tinha ordem, inclusive, para mandar executar as pessoas. Ele perseguia os cristãos. Mas está escrito, lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Paulo se arrependeu, e o sangue de Jesus o purificou de todo o pecado. E o sangue de Jesus continua hoje nos purificando de todo o pecado. Quando o Senhor olha para mim e para você, para nós que estamos em Cristo, que o acusador chega para falar mal da gente, aí o Senhor olha e diz: não, estou vendo nada disso. Não, estou vendo nada disso. Eu estou vendo sobre ele o sangue do meu filho. Não estou vendo, estou vendo sobre ela o sangue do meu filho. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Que maravilha, que coisa tremenda. Nesse exemplo que eu falei de Paulo, eu quero repetir mais uma vez. Nós estamos vendo que Deus não desampara os seus, aleluia. É oportuno enfatizar que o apóstolo, ele não planejou estar preso, mas ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Ele sabia que para seguir o Senhor, ele não iria encontrar facilidades, mas o Senhor estaria presente em todos os momentos da sua vida. Sabe, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer que a vida terrena é temporal, mas a vida depois da morte física, ela é eterna. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E tem gente que pensa que vai ficar para semente.
Tem gente que anda com tanta coisa, que parece que nem pisa no chão. Se acha melhor do que os outros. Mas a vida de todos, a nossa vida é como um sopro. Está aqui, como uma relva. Passa rapidamente. Fé em Deus, disciplina para seguir a Cristo, obediência aos princípios divinos, fidelidade, perseverança e submissão ao Espírito Santo, irmãos, são essenciais para todo aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Para ser uma nova criatura, precisa abrir o coração e deixar o Senhor entrar. Ele quer entrar, Ele quer reinar em nossa vida. Nós não temos a ideia exata do que significa reinar, mas reinar significa controle, significa poder absoluto. Sabe por quê? Porque é a verdadeira paz, mais uma vez, é a verdadeira alegria. Nós só encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Você pode dizer glórias a Jesus bem forte. Veja só, irmãos, se verdadeiramente permanecemos em Cristo e as suas palavras permanecem ativas em nossa vida, coisa alguma abalará a nossa fé a ponto de nos fazer desistir. Adversidades e pandemias jamais nos impedirão de louvar, adorar o Deus eterno. Aleluia. Os homens podem rejeitar, podem ignorar, podem dizer que Deus não existe. Não vai alterar nada, Deus vai continuar existindo. Mas Ele dá a cada pessoa esse direito. Nós fomos criados à imagem e semelhança moral de Deus. Nós somos os únicos na criação onde o Senhor parou. Ele disse, façamos o homem. Quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. E mesmo em Cristo Jesus, nós não perdemos o livre-arbítrio. Nós optamos, nós desejamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Mas continuamos imperfeitos, continuamos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Aquelas coisas que antes chamavam a nossa atenção, aquelas coisas que antes nos interessavam, agora, muitas delas nos dão nojo. Não há nenhum interesse, porque uma vez tendo experimentado viver em Cristo e viver com Cristo, tudo que o mundo oferece não chega nem próximo àquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus, aquilo que Ele faz conosco. Aí as pessoas lá fora não entendem. Vocês não estão entendendo? Pandemia, aquele povo lá, com alegria, levantando as mãos, pulando, cantando, glorificando ao Senhor. Você encontra na rua, está a paz do Senhor Jesus. Como vai? Graças a Deus, vai tudo bem na minha vida. Alguns sabem a história da Sunamita, né? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem na minha casa. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o meu marido. Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com o meu filho. Mas sabe, o filho dela tinha morrido. Foi um filho que foi promessa do Senhor através do profeta. E a criança morreu. A criança já estava grandezinha. E ela subiu lá no primeiro andar que tinha feito para o profeta, com seu marido. Então ela vai, põe a criança na cama do profeta, fecha a porta, chama lá o moço, um dos homens lá, funcionários, seu marido. Disse, olha, me leva na casa do profeta. Não, me leva direto, não para falar com ninguém. Quando o profeta viu de longe, aí mandou o seu moço, vai lá, Jazinho, vai lá, pergunta a ela como é que estão as coisas. Ia tudo bem. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela caiu com o rosto de chão. Ela segurou, eu fico imaginando, sabe? Ela segurando aqui nas canelas do profeta.
imaginando, ela disse: eu não pedi um filho, mas o Senhor falou e o filho nasceu. Agora o meu filho está lá morto. Coloquei na tua cama. Ele chama o moço, né, o Geazi, diz: vai lá, leva o meu cajado, vai lá e coloca em cima dela. Ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. E aí o profeta vai, ressuscita a criança, mas não era nenhum mérito do homem, era Deus fazendo. O Senhor hoje opera milagres, não é nenhum mérito do homem, não é da igreja, não, é Cristo, é o Senhor quem faz, aleluia, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele escreve esse texto de Romanos, lá capítulo 8, versículo 31, tão conhecido do povo de Deus. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, irmãos, as cadeias e o corredor da morte não fizeram Paulo permanecer desanimado ou desistir, por uma razão: porque a sua fé estava firmada no Deus eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante das lutas, diante das dificuldades, chegam os problemas e muitas vezes chega o desânimo. Desânimo. Mas quando o desânimo chega, ele não vai encontrar lugar. Porque aquele que está em Cristo é templo do Espírito Santo de Deus. O desânimo chega e sai, não tem. A tristeza vem, também não sai, porque está escrito lá em Provérbios que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. A depressão bate na porta, bate. Vai tratar, porque muitas vezes não é um problema espiritual. Ah, meus irmãos, Deus tem preparado tudo. Ele tem nos presenteado. Ele tem preparado o melhor para a nossa vida. Igreja amada do Senhor, cada dia é um dia. Jesus diz, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele disse: basta a cada dia o seu problema. Em outras versões diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não está dizendo que é para a gente não planejar, não. Vamos planejar sim. Esse ano é um ano de bênção, rapaz. O que tem de casamento para celebrar? Brincadeira, gente. Glórias ao nome de Jesus. Tem casamento programado? Tem, até para 2023, tem até para 2023. Está programado. Mas a gente não sabe se vai viver até lá, mas a gente programa. Mas uma coisa é certa: nós estamos dependendo do Senhor, nosso Salvador. Nós confiamos nele. É Ele quem faz, é Ele quem age. Sabe, irmãos, a fé que nós depositamos em Deus, ela pode ser pequenina, o tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé pequenina num Deus grande. A palavra de Deus fala coisas que, se a gente vai com o intelecto, a gente não consegue aceitar. Diz o quê? Que o Senhor mediu o universo a palmos. Ele pesou as águas dos oceanos, dos rios, todas as águas, nas conchas da sua mão. Para a gente isso não dá. A gente fala que Deus é eterno, Ele sempre existiu. Ele não tem um começo, não tem fim. Mas para a gente tudo tem que ter um começo. E Ele dá a cada um de nós, Ele nos deu um espírito novo. E esse espírito é imortal, porque ele começou a viver aqui e vai viver sempre. Agora, esse Deus tremendo, maravilhoso, que nos amou de tal maneira, conforme está escrito lá em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ali no Calvário, Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele se fez maldição por nós. Deus fez do seu Filho santo, puro. Deus fez do seu Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Aleluia! A gente que não vale nada no sentido de comparação com o Senhor. O Senhor que criou o universo. E existem mais estrelas no universo do que grãos de areias no mar, na terra. E o Senhor chama cada estrela por seu nome. E elas comparecem. Que Deus tremendo, maravilhoso. Esse Deus que nos fez únicos. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que nos conhece não somente como Criador, mas Ele nos conhece porque Ele se fez carne e habitou entre nós. E como homem, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele cansou, Ele precisou dormir. O último Adão foi fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. Tem um texto que eu preciso ler para você, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, capítulo 24, versículos de 4 a 8. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. No texto, Jesus está nos advertindo para que a gente não se assuste com nada, nem com pandemia, pois nem com pandemia. A técnica usada é o medo. A técnica que eles usam é o medo. Colocar medo na gente. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Ele nos deu espírito de força. Nós temos que ser prudentes e não medrosos. Prudentes e não medrosos. Não ter medo de pandemia, de nada, não significa ir lá de peito aberto enfrentar, não. Significa, está lá, o que é que eu tenho que fazer aqui? Mas eu não vou deixar de glorificar o nome do Senhor. Eu não vou deixar de abraçar os meus pais, né? Abraçar os meus filhos. Período da pandemia, meus filhos e netos nunca deixaram de me abraçar. Mas eu conheço muita gente que ficou impedida de ver os seus familiares, porque o medo foi implantado. O medo vai bater a nossa porta, vai, mas ele não vai encontrar lugar para ficar. Por quê? Porque quando abre a porta, é o Espírito de Deus que abre a porta. O que é que você quer aqui? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, a história bíblica nos mostra em várias ocasiões que os judeus foram desviados do caminho da verdade por falsos profetas e falsos mestres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, o cavaleiro no cavalo branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, é o anticristo. O último ditador mundial que conduzirá as nações à perdição. Ele vai iniciar uma carreira como grande pacificador, assinando uma aliança com Israel para protegê-lo de seus inimigos. Israel o aceitará como seu grande benfeitor.
mas de benfeitor ele não tem nada. E o que é que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que procurar viver dependendo a cada dia mais e mais do nosso Deus. Nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deixa eu explicar o que é santificação. Santificação, segundo o conceito divino, é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que o Senhor diz que não é normal e não é natural. Está lá em Gênesis, homem e mulher, Deus os criou, macho e fêmea, Deus os criou. Então o menino nasce menino e a menina nasce menina. Mas tem uns malucos aí, os caras estão dizendo o contrário, isso é problema deles. Mas o menino é menino e a menina é menina. Aleluia. Foi Deus que instituiu o casamento. Casamento entre um homem e uma mulher. Agora, Ele mandou que a gente amasse a todos. E a gente ama. Amar não significa compactuar com o erro. Mas significa explicar que existe um erro. E que o Senhor tem poder para consertar. Ah, meus amados irmãos. A vida com Cristo, ela é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Muito mais. E nós não nos esqueçamos que as cadeias do corredor da morte não fizeram Paulo desistir, porque a sua fé estava firmada no Deus eterno. Mais uma vez. Vou fazer algumas perguntas para você. Você responde aí na sua mente e no seu coração. O que tem abalado a sua fé? O que tem abalado a sua fé? Quais as circunstâncias que têm interferido na sua relação com Deus? O medo da pandemia tem abalado a sua fé? O lockdown tem interferido na sua relação com Deus? Eu li agora há pouco, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, e o povo de Deus não morre não? Claro que morre. Ninguém quer ficar aqui para cimento. A gente quer viver muito, com qualidade de vida. Mas não esqueça, medo nunca, prudência sempre. Amém? Amém? Sabe, irmãos, como povo de Deus, nós estamos certos da sua presença em nosso ser. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar da palavra. É o Espírito Santo que nos ensina tudo aquilo que está aqui na Bíblia Sagrada. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente ora antes: Senhor, me dá a revelação do Teu Espírito. Senhor, dá a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo me traga a revelação da Tua palavra. E crente passa por luta, passa. Já tomou algum caldo na praia? Imagina uma bem violenta, aquelas ondas terríveis. O cara levanta, vem outra, pai, vem, levanta, vem outra, levanta. Você já passou por isso? Graças a Deus você sobreviveu, por isso você está aqui. Muitas vezes as nossas lutas são assim. Elas nos fazem lembrar. Porque uma batalha atrás da outra, uma luta atrás da outra. Só que tem uma coisa: quando está vindo a luta, o Senhor está nos ensinando, nos fortalecendo. Ele está nos capacitando, Ele está nos protegendo. E aí quando a onda vem diferente, a gente já sabe, já aprendeu que é para ficar diferente. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu preciso encerrar. Mas deixa eu falar mais uma coisinha. A gente tem que estar preparado. Eu não estou falando preparado para a morte, não, que ninguém é preparado para a morte. Mas a gente tem que estar preparado para o nosso encontro com o Senhor. Ele pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Ah, irmão, se você não imagina quantos livramentos o Senhor já me concedeu. Eu estou aqui no ganho, gente. Eu vou fazer 67 anos, 67. Isso é bênção demais, rapaz. O Senhor me deu tanto livramento que eu só posso glorificar. É para ficar glorificando e exaltando o nome do Senhor a vida inteira.
Sabe o que é que o Senhor quer? Como objetivo maior, que a gente viva eternamente em sua presença. O nosso Deus trata a todos com igualdade. Tanto é que a justificação é igual para todos. Olha, quando nós declaramos a Jesus, a justificação vem lá de cima. Somos justificados. É igual para todos. Mas a busca da santificação é individual. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu não tenho que falar o palavreado do mundo. Não. Eu tenho que usar a moda até um determinado ponto. Não. Eu vou fazer o que o mundo faz? Não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu vou agora embebedar o meu corpo? Não. Se eu sei que isso não faz bem, eu não vou lá. Mas se eu sei que faz bem caminhar e pedalar, eu vou caminhar e pedalar. E caminho e pedalo. E louvado seja o nome de Jesus. Entenderam? Então nós vamos rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Glórias ao nome de Jesus. Eu tenho que dizer para vocês que quando Jesus estava ali no Calvário, Deus pagou o preço do nosso resgate. E o preço foi a vida do seu Filho unigênito. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Olha, irmãos, todos nós somos pecadores. Agora, em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática, no hábito do pecado. Quando chegar alguma coisa que for... Porque Satanás, o inimigo, ele é o maior, ele faz ilusão, como é? Iluzes, agora travou, glórias a Deus. Ele é o cara que faz mais ilusão no universo. Ele é o pai da mentira. Então, ele mostra que alguma coisa vai ser boa para você. Mas aquilo ali é contrário aos princípios bíblicos. Então pare, antes de fazer a besteira, que todos nós fazemos, mas a gente tem que estar ligado. Pense o seguinte: espera aí, Jesus deu o seu próprio filho, ele foi crucificado lá no Calvário, ele levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, né? As minhas iniquidades, ele se fez maldição por mim. O Espírito de Deus intercede por mim diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou dizendo por mim, cada um pensando, é por todos que estão em Cristo. E Jesus, agora como Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, ele faz uma coisa, ele também intercede por mim. Não, eu não vou fazer isso com o meu Deus. Não. Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não vou fazer isso. Rejeite tudo aquilo que não provém do Senhor. Diga não para tudo aquilo que vai de encontro aos princípios bíblicos. Aí para concluir, Davi, lá no Salmo 144, versículo 4, ele declara: o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Aqueles que se acham poderosos, aqueles que querem dominar o mundo, né? O cara que diz, não, a próxima pandemia vai ser mais morte ainda. O que a gente deseja é que tenha um encontro com Cristo e mude a sua maneira de viver. Mas Ele é como a sombra que passa também. Em Cristo, nós estamos preparados, Ele nos prepara para que possamos enfrentar a vida sobre a perspectiva da eternidade. E eu encerro deixando com vocês 3 recomendações. 3 recomendações para que não nos deixemos confundir. A palavra de Deus diz que o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento da palavra. 3 recomendações para que não nos deixemos confundir. Existem outras, eu separei somente 3. Andar no Espírito. Depender do Espírito de Deus. Viver em submissão ao Espírito Santo.
depender a cada dia mais do Pai eterno. E finalmente, permanecer certo de que não há nada impossível para Deus. Deus tem poder para restaurar o seu casamento? Tem. Deus tem poder para restaurar os seus filhos? Tem. Deus tem poder para restaurar a sua vida? Tem. E Ele pode fazer. Mas lembre-se de uma coisa: Ele é soberano. Lembra da oração modelo? E chama a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus faz sempre o melhor, mesmo quando o melhor parece ser o pior para a gente. Mas Ele só faz o melhor. Ele trouxe você até aqui nessa noite, para que você escutasse essa palavra. Não é palavra minha, palavra do Senhor. Ele tem planos na sua vida. Jeremias 29 anos. Pois eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de mal. Para lhes dar uma esperança e um futuro. A nossa esperança não é a última que morre. Não. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança já venceu o inferno. A nossa esperança ressuscitou o terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. A nossa esperança é Cristo Jesus. Aleluia! Fiquemos todos de pé. Celebremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Lutamos com armas de